Tendo para a gente começar. Eu, eu quero começar agradecendo ao Oliver, né? Isso é uma oportunidade única que é uma honra, um prazer enorme poder vir aqui e falar com vocês. E além de agradecer, mais uma vez, parabéns para vocês, né? Parabéns pela iniciativa de ter ido lá no evento, de estar nesse acompanhamento, de acordar cedo no sábado. Eu costumo dizer que todos os dias a gente tem que fazer uma tarefa de crescimento. E isso aqui vocês podem ter certeza que é algo que vai agregar e muito na vida de vocês. Todos os dias você tem que fazer algo que vai fazer você melhorar um pouquinho. E a melhor forma de fazer isso é já no primeiro horário do dia. Eu estava aqui já me preparando. Eu sempre gosto de começar meu dia lendo a palavra, né? Buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Então, a primeira coisa que eu faço é uma oração, é me conectar diretamente na fonte. Depois eu costumo cuidar da minha saúde, fazer uma atividade física e só depois que de fato eu vou começar o meu dia. E geralmente eu também estudo, tá? Geralmente a minha rotina matinal eu já começo ganhando. Eu já começo aí com no mínimo 3 vitórias, né? Que é na área espiritual, na área da saúde e na área do desenvolvimento. Eu começo estudando alguma coisa. Então, vocês estão aqui certamente já fazendo uma tarefa de crescimento, já começaram ganhando. Oliver, a hora que você falar aí que é já, eu entro 100% de pressão aqui. Estou prontíssimo, estou prontíssimo. E eu entrei aqui falando e acabei não me apresentando, né? Acabei não me apresentando, mas muito prazer. Eu sou o brasileiro perfeito. Foi isso que eu ouvi depois que eu me apresentei no intervalo de um evento parecido com esse que vocês devem ter participado lá com o Oliver. Eu conheci uma pessoa lá no intervalo, estava ali fazendo um network e eu disse que eu era casado com uma mulher maravilhosa, eu tenho 2 filhos lindos, eu tenho um bom emprego, eu sou. Aqui eu não estou muito bonito, não, mas até que de perto, assim, eu não sou tão feio, não. Eu sou inteligente, eu tenho formação em engenharia mecânica pela Universidade Federal, eu sou pós-graduado em gestão de negócios pela Unicamp, eu passei em 2 concursos públicos, hoje, atualmente, eu sou gerente na Petrobras, responsável por toda a logística da região Centro-Oeste. E aí eu falei um pouco sobre a minha vida. Ele falou assim: Você é o brasileiro perfeito. Você é o filho que toda mãe queria ter. E eu achei muito curioso, porque ninguém nunca tinha me definido daquela forma. E talvez por fora, quando eu falei tudo aquilo, eu causei essa impressão de brasileiro perfeito. Mas ele não sabia que naquele momento, naquele dia, eu estava enfrentando um monte de dúvidas. Eu estava com um monte de problema. Se por fora eu parecia perfeito, por dentro eu estava todo errado. Meu coração era um coração podre, nojento, cheio de ódio, cheio de raiva, cheio de amargura, né? Por fora parecia tudo bem, mas por dentro eu realmente estava em pedaços. Eu não me sentia bem, eu não me sentia capaz, eu não me sentia merecedor, eu tinha muitas dúvidas sobre a minha identidade, eu não ligava para propósito, eu tinha uma espiritualidade nível zero, eu não ligava para isso, eu nem acreditava em Deus. Eu apenas me sentia sozinho e tentava ignorar tudo isso. Eu acreditava que ser emocionalmente forte era ignorar ignorar as emoções. Era fazer de conta que aquilo não existia e eu apenas tentava seguir em frente com a minha cabeça de engenheiro 100% racional, tentando explicar as coisas, entender as pessoas e o mundo pela lógica. E esse dia foi um dia importante na minha vida, um dia que muita coisa mudou. Eu vou falar mais desse dia daqui a pouco. Mas de lá para cá,
aumentei as minhas habilidades. Foi por isso que eu disse que vocês estão de parabéns, porque aqui certamente vocês estão crescendo muito. De lá para cá, né, eu falei que eu tenho formação em engenharia mecânica, que eu tenho algumas pós-graduações, que eu sou especialista em liderança. De lá para cá, eu me tornei mentor, escritor, palestrante, treinador comportamental. Eu me considero um atleta amador, eu já fui piloto de motocross, eu já fui campeão brasileiro de supermoto. Hoje eu jogo golfe, eu luto jiu-jitsu, eu pratico musculação, eu corro. Eu sou uma pessoa especialista em produtividade. Eu gosto muito desse assunto de produtividade. Eu acredito que o nosso desenvolvimento pessoal, os nossos resultados, eles vão melhorar muito quando a gente entender e se tornar mais produtivo, né? Eu tenho alguns outros negócios por fora também, então eu estou sempre buscando melhorar, estou sempre buscando novas experiências. Eu amo a minha vida e eu vivi uma transformação muito grande. E eu quero compartilhar um pouco da minha jornada com vocês, porque eu tenho certeza que você não acordou à toa. Você não está aqui esse horário por acaso, as nossas vidas não se encontraram hoje aqui nesse Dia Internacional da Mulher, né? Parabéns aí, mulheres. Estou vendo aqui a Ludmila, Claudinalva, Camila, Cláudia, Alcinata, todas as mulheres, parabéns, Muito parabéns. obrigada. Vocês realmente tornam o mundo mais completo, um mundo mais incrível. O mundo não seria possível sem vocês. Parabéns mesmo. Estava até esquecendo que hoje é o Dia Internacional da Mulher. Mas a minha história ela começou aí, eu acredito que vocês são da região Centro-Oeste, né? Eu também sou goiano, também sou aí da região. Eu nasci em Rio Verde, interior de Goiás, no dia 19 de setembro de 1984. O meu pai era um médico psiquiatra, a minha mãe era uma pedagoga. Eu também tenho um irmão que é 2 anos mais novo do que eu, mas logo com 2 anos, né? Meu irmão mesmo já nasceu em Goiânia. Nós nos mudamos para Goiânia e eu tinha uma vida relativamente normal, uma família normal, igual a maioria das pessoas tem, né? Se bem que hoje é cada vez mais raro encontrar essa dita família normal, né? Pai, mãe e filhos. Hoje tem vários formatos de família. E no dia 24 de setembro de 1993, a minha vida mudou completamente. Eu tava, a gente morava num apartamento lá no centro de Goiânia, um apartamento pequeno. Eu e meu irmão, nós dividíamos o mesmo quarto. E a gente estava dormindo, eu e ele, no meio da madrugada, quando minha mãe entrou no quarto, acordou a gente e ela disse assim: "Vocês ouviram o barulho?" E a gente não tinha ouvido. A gente estava dormindo, a gente respondeu: "Que barulho?" E ela falou o seguinte: "Eu atirei no seu pai." E eu não sabia como reagir. Eu fiquei sem palavras, fiquei sem reação. Eu e meu irmão. Ela descarregou um revólver no meu pai e acertou ele com 4 tiros. Podia ouvir ele agonizando do quarto. E eu lembro que, naquele momento, fui levado para casa da minha avó paterna. E eu lembro de eu ficar no quarto de hóspedes lá da casa dela, tentando dormir, só que eu não conseguia. Eu, com meus 9 anos, orava desesperadamente para que Deus salvasse meu pai.
mas ele não salvou. Ele, ele acabou não resistindo e acabou falecendo. E hoje, quando eu olho para trás e lembro dessa história, eu reconheci, eu entendi que naquele dia ali, naquele momento, eu rompi com Deus. O meu relacionamento com Deus acabou ali naquele momento. Naquele momento eu me senti abandonado, me senti rejeitado, né? Me senti sozinho de fato. E o ambiente ficou muito pesado lá em Goiânia. Foi uma tragédia que estampava a capa dos jornais, que aparecia na televisão, tinha repórter na porta de casa, não tinha como mais ir para a escola, todo mundo comentava, todo mundo perguntava. E minha família tomou a decisão que era melhor a gente se mudar de Goiânia. Então, eu e meu irmão fomos morar numa fazenda com meu tio, irmão do meu pai, irmão mais velho, no interior de Minas. As pessoas perguntam se eu sou goiano, se eu sou mineiro, por causa do sotaque, eu falo que eu sou os dois, né? Que eu nasci em Goiás, de fato, morei, e também morei muitos anos em Minas. E eu fui morar na fazenda. E eu me sentia sozinho, eu me sentia abandonado. Por várias noites, por várias noites eu ia dormir, tudo que eu queria era acordar daquele pesadelo lá no meu quarto, lá naquele apartamento no centro de Goiânia, da mesma forma que eu tinha ido dormir. Eu queria só acordar daquele pesadelo, mas eu nunca acordei. Aquilo não era só um sonho ruim, aquilo era de fato a minha vida. Eu ficava imaginando como seria a minha vida se aquilo não tivesse acontecido. E aos poucos eu fui começando a aceitar que aquele era o meu destino. Sem entender e sem concordar, eu tinha que. Eu fui aceitando que aquela vida era a vida que eu merecia, que era o que Deus tinha para mim, né? Ou melhor, para isso não pode ser coisa de Deus. Então, realmente, Deus não existe. E fui aceitando. A realidade foi se impondo. Essa é que é a verdade. A realidade foi se impondo. Eu me sentia um fardo para minha família. Eu me sentia sem opção. Eu sou muito grato porque esse tio fez por mim. Na minha cabeça, ele não tinha a obrigação de fazer isso. Ele fez e ele era no jeitão dele, né? Ele era muito duro às vezes. E sempre que ele era muito duro, muito rígido, eu sentia muito mal com aquilo. Eu ficava despedaçado realmente e sem ter para onde correr. Eu hoje vendo, né, e hoje vendo a relação com os meus filhos, eu vejo que aquele dia, né, que eu perdi meu pai, eu também perdi a minha mãe. Na verdade, é que eu perdi os dois. E sempre que eu passava por essas situações, sempre que eu ficava nas noites em claros, eu fui nutrindo muita raiva, né? Eu tinha muita raiva da minha mãe, muita mesmo. Eu acreditava que tudo aquilo que eu estava passando era culpa dela. E depois eu percebi, agora adulto, que eu também culpava meu pai. Na minha cabeça, ele permitiu que aquilo acontecesse com ele, e, por consequência, comigo e com meu irmão. Ele foi irresponsável na minha cabeça. Então eu culpava os dois. Eu ficava me perguntando, né, por que que aquilo tinha acontecido comigo? Por que que eu, de alguma forma, fui escolhido para passar por isso? E isso foi enchendo minha cabeça, foi criando vários. O Oliver deve ter falado isso para vocês, né? Na infância, o nosso mapa de mundo ele é construído na infância. Principalmente na infância, você vai
escrevendo códigos na sua cabeça, na sua mente, várias crenças, né? A maioria das suas crenças, principalmente a respeito de quem você é, elas são criadas na sua infância, a partir das experiências que vocês são expostos. E tudo que eu fui assimilando foram coisas negativas. Era insegurança, era medo, é, baixa autoestima, baixo merecimento. Foi dessa forma que a minha identidade, a minha personalidade, ela foi sendo moldada num ambiente muito ruim. E aquele dia, aquele dia que o cara me chamou de brasileiro perfeito, ele não conseguia ver isso. Ele conseguia ver alguns resultados que eu carrego, mas ele não conseguia ver a forma que eu me sentia e como que eu ainda estava. Isso, esse dia do Brasileiro Perfeito foi em 2022. Foi no finalzinho de 2022, para ser mais específico, foi no dia 30 de dezembro de 2022. E ele não sabia como é que eu estava por dentro. E eu lembro que na fazenda, um dia eu tive uma virada de chave. Teve um dia, num momento desse, eu estava estudando e num momento ali de reflexão, eu tive uma virada de chave, eu tive um estalo que eu entendi ali, na maturidade dos meus 14 anos, que era eu sozinho no mundo mesmo, que eu estava por minha conta, que eu precisava assumir o comando, precisava assumir o controle da minha vida. Eu não acreditava que Deus, não acreditava em Deus, então Deus não poderia me ajudar. Eu não tinha nenhuma herança para receber, eu não tinha pai, eu não tinha mãe. A única coisa que eu tinha e que eu poderia ter seriam as oportunidades. E eu entendi que eu precisava me agarrar às oportunidades, e a oportunidade que eu tinha naquele momento era de estudar. Eu entendi que se eu não estudasse, meu destino era ficar ali pela fazenda mesmo, trabalhar de peão de fazenda. Nada contra, mas eu não queria isso para mim. Eu não queria isso para mim. Eu percebi, eu entendi que as minhas chances estavam em estudar. Foi por isso que eu estudei muito. Oportunidade que eu tinha perto ali de onde eu morava ali no Triângulo Mineiro, numa cidadezinha chamada Tupaciguara, né, na fazenda, e Uberlândia é muito perto. E Uberlândia tinha uma faculdade, ainda é, né, na época era melhor ainda do que hoje, uma das melhores do país. Eu falei, se eu estudar e passar na faculdade federal, e com essa formação na faculdade federal, eu tenho alguma chance de ter alguma coisa na vida, né, de ser alguma coisa. E foi isso que eu fiz. E foi isso que eu fiz. Eu me dediquei muito aos estudos. E depois, olhando, eu percebi que realmente aquele foi o pior dia da minha vida e eu sobrevivi ao pior dia da minha vida da mesma forma que vocês também sobreviveram. Se você está aqui hoje, se você está aqui agora, é porque você também sobreviveu ao pior dia da sua vida. Eu não sei o que que aconteceu com você, mas eu sei que muita coisa já aconteceu. E se você está aqui é porque você sobreviveu, né? Parabéns. Eu estava muito longe de estar na minha melhor versão, mas eu estava sobrevivendo. E depois de me formar na faculdade, né, eu passei em vários concursos, vários não, né, em dois. Eu passei no concurso da Petrobras, passei no concurso da Caixa Econômica, optei pelo da Petrobras, comecei uma carreira, casei, conheci minha esposa, que é maravilhosa, além de linda. Tivemos filhos, viajei, eu tinha o sonho de conhecer os Estados Unidos, eu tinha o sonho de conhecer a Europa. Eu pude realizar esses sonhos. Eu comecei a progredir na carreira, no trabalho, tudo à custa de muito esforço e muita dedicação. Para mim, sempre parece que as coisas são mais difíceis. Se uma pessoa tem que fazer um esforço de 10, eu tenho que fazer de 30, 40, 50 para conseguir a mesma coisa. Eu sempre fiquei com essa impressão. Eu sempre vivi achando que eu era menos importante. Eu sempre vivi achando que eu não era merecedor. Eu sempre enxerguei a vida assim de uma forma muito, a vida como uma dificuldade, o mundo como um lugar ruim, um lugar de injustiça. Eu sempre tive uma autoestima muito baixa,
muita insegurança, muito medo, foi sempre assim, foi sempre com muita dificuldade. Eu evitava tocar nesse assunto que eu estou tocando aqui com vocês. Eu sempre dizia que eu tinha perdido meus pais num acidente e pedia para não falar desse assunto. Esse era um negócio que eu tentava esquecer, mas é impossível de esquecer isso. Todas as experiências a que nós somos expostos, né, principalmente as que têm grande impacto emocional, você não pode esquecer. Você não consegue esquecer. Não é esquecendo que resolve, né? Hoje eu tenho essa clareza. Em algum momento eu percebi que minha vida parecia sem sentido. Eu vivia ali por um tempo colocando a minha atenção na minha carreira, né, daquela forma, mas a minha vida parecia sem sentido. Apesar de eu estar casado, apesar de eu ter filhos maravilhosos, apesar de eu ter uma carreira, eu ainda era extremamente ansioso, inseguro, um medo inexplicável, não acreditava em Deus. E eu não acreditava nessa questão de emoção, nessa questão de espiritualidade. Para mim, isso era tudo besteira, né? Eu fui treinado por vários anos, né, na faculdade de engenharia e trabalhando com engenharia que você precisa ser 100% racional. E nessa sensação de estagnação, eu comecei a estudar. Eu sempre achei que a saída das coisas era pelo estudo. E eu comecei a estudar para tentar mudar, sei lá. Eu sabia que eu precisava de fazer alguma coisa, mas eu não sabia o que era. E eu comecei a estudar muito sobre mentalidade, por isso que hoje eu considero, né, especialista em desenvolvimento pessoal, em produtividade, né? Como eu fui promovido a cargo de gestão, de liderança muito novo, eu fui um dos gerentes mais novos da empresa com 26 anos eu já estava ali à frente de uma equipe de quase 200 pessoas, negócios milionários. Então, foi algo que eu não tinha estudado em lugar nenhum, eu tive que estudar e comecei a aprender muito sobre o comportamento humano, porque eu queria entender como as pessoas se comportam, mas também me entender. E teve um negócio que chamou muito minha cabeça. Tá falhando aqui, eu não sei se é só aqui pra mim. Tá Acho. travando. Deu um lapso aqui de internet, gente. Vocês estão me ouvindo? A minha rede caiu. Agora ficou bom. Espera aí, deixa eu pegar uma rede aqui. Acabei de ver aqui, o celular caiu tudo. Isso é coisas que acontecem para parar a gente, mas vocês sabem, né? Não vai parar. Estão me ouvindo bem, gente? Vou tentar com essa rede aqui. Então vamos nessa. Se cair aí, se travar, joga no chat aí, por favor. Então eu comecei a estudar outro tipo de coisa. Eu achei que a minha saída estava no estudo. E aí, no finalzinho de 2022, eu moro aqui perto de São Paulo, eu fui numa imersão em Alphaville justamente para ter novas experiências. Por isso que, mais uma vez, eu afirmo que vocês estão no caminho certo de buscar novas experiências, de buscar desenvolver, de buscar o autoconhecimento, de se entender, né? O caminho é por aí, vocês podem ter certeza. Eu falo com convicção porque eu já passei, eu estou nessa jornada, já vi várias pessoas e tenho acompanhado outras pessoas com isso. E eu estava lá nessa imersão, aprendendo sobre mentalidade, sobre liderança, sobre negócios, sobre investimentos, aprendendo sobre criptomoeda, um monte de assunto bacana. E lá pelas 8 da noite, o evento tinha começado às 10 da manhã, de repente, assim, do nada, o negócio virou para um culto. Aí eu pensei, puxa, agora
agora é hora de ir embora, né? Eu não suportava isso. E aí eu pensei, mas eu aguento aqui um pouquinho. Ainda tem umas pessoas que estão programadas para palestrar aqui, para falar, que eu tenho interesse em ouvir e eu aguento. E eu aguento. Deixa eu só fechar essa porta aqui, que essa luz aqui tá me incomodando um pouco. Só um minutinho. O sol nasceu aqui e mudou a iluminação. E aí eu tava lá nessa imersão, abaixei a cabeça e por algum motivo eu comecei a refletir sobre minha vida inteira, entender que a minha vida não tinha sentido, que apesar de eu estar ali, de ter um emprego, de ter uma família, a minha vida estava faltando alguma coisa, eu não sabia dizer o que era. Realmente tinha alguma coisa me travando, realmente alguma coisa me segurando. Realmente estava alguma coisa muito errado, eu não sabia o que era e eu não sabia nem por onde começar. E naquele momento ali, durante aquela espécie de. Era um momento de louvor que estava acontecendo. Eu estava bem assim, gente, eu estava de cabeça baixada assim na minha mesa, nesse diálogo interno profundo ali, eu e eu. E de repente eu experimentei uma sensação que eu nunca havia experimentado antes. Foi exatamente isso que o Oliver colocou aí, queimou. Eu comecei a queimar por dentro, começou pelo meu estômago assim, foi queimando e foi subindo e foi aquecendo o meu coração e meu coração foi acelerando, aquilo foi subindo pelo pescoço para a cabeça e eu literalmente senti como se minha cabeça estivesse explodindo. Subiu e fez assim, pá, e explodiu e eu pude ver claramente uma frase, estava escrito o seguinte: você não se sente amado. Eu recebi uma resposta que eu nem tinha feito a pergunta. Eu tinha acabado de ter uma experiência divina, uma experiência com o Criador. Acho que ele cansou e falou: toma aqui a resposta que você nem sabe, da pergunta que você nem sabe fazer. Você não se sente amado. Foi tão forte, foi tão forte que naquele momento que eu pude ver com clareza, como se fosse um telão, como se fosse um letreiro piscando na minha frente essa frase. Uma pessoa tão completamente desconhecida veio até mim, eu estava de cabeça baixa, ela tocou no meu ombro, eu olhei para ela, ela me puxou pelo braço, eu levantei, ela me deu um abraço e falou no meu ouvido: você é amado. E depois dela foram mais umas 7 pessoas, eu lembro que foram várias pessoas, me abraçavam e diziam: você é muito amado, você é amado, você é amado. Foi, foi muito forte, foi uma das melhores experiências da minha vida que eu estava tendo ali, eu tinha encontrado algo que eu nem estava buscando. Eu recebi uma resposta para uma pergunta que eu não sabia fazer, mas eu tinha ali uma resposta para a minha vida. E eu lembro que a minha esposa tinha insistido muito que eu fosse nessa imersão. Eu, de fato, não estava muito afim. Eu só fui porque eu me apeguei naquela questão dos 2% lá. Falei, eu preciso de novidade, eu preciso de coisa nova, eu preciso de ir em lugar novo, conhecer gente nova. E foi por isso que eu fui. E acabei encontrando algo que eu precisava muito. E eu lembro que quando eu voltei para casa, eu cheguei em casa já era mais de meia-noite. A minha esposa estava acordada me esperando. Acho que ela sabia que estava por vir e ela estava ansiosa. Eu podia ver nos olhos dela que ela estava ansiosa para que eu contasse tudo que tinha acontecido. E eu sempre fui eu sempre fui uma pessoa mais reservada assim, de poucas palavras. Eu sempre gostei mais de ouvir do que de falar. Você vê como que eu mudei, que eu estou aqui já falando com você já tem um bom tempo. E ainda tem muita coisa para falar. E
ela olhou para mim e perguntou como é que foi o evento. E eu disse, foi bom. E ela ficou meio decepcionada e falou assim, foi bom, foi só isso. E o que teve lá? Aí eu falei, teve isso, falou fulano, gostei do Beltrano, falou sobre liderança, falou sobre desenvolvimento pessoal, teve o cara que falou de investimentos, teve o cara que falou de Bitcoin. Aí ela olhou para mim, mas foi só isso? Eu falei, não, não foi só isso. E aí eu contei para ela a experiência que eu tive, que eu acabei de contar para vocês, e ela olhou para mim no fundo dos meus olhos e perguntou: Você não se sente amado? E eu disse: Não. E ela olhou para mim de novo e perguntou: Nem por mim? E eu, 100% honesto, respondi: Não. E ela perguntou de novo: Você não se sente amado nem pelos seus filhos? E eu disse que não. Naquele momento ali eu percebi que se por fora eu parecia perfeito, por dentro realmente eu estava muito estragado. Eu estava muito errado. Aquelas duas perguntas, elas realmente me deram um diagnóstico que eu não tinha percebido. Me deram um diagnóstico de como eu estava, de como eu estava errado. Mas tinha um lado bom, tinha um lado bom. Eu sabia, eu tinha uma resposta, eu sabia o que fazer. E aí eu entendi que eu precisava entender por que que eu não conseguia me sentir amado. E mais uma vez, as circunstâncias e a minha esposa foi articulando e se movimentando. E hoje eu não tenho nenhuma dúvida que Deus usa muito ela na minha vida, porque se não fosse por ela, nada do que eu estou falando aqui para vocês teria acontecido. Mais uma vez, lá estava eu numa imersão igual a que vocês participaram. E foi nesse dia que o cara me chamou de brasileiro perfeito. Por isso que eu digo, se por fora eu parecia perfeito, por dentro eu estava desse jeito que eu acabei de falar para vocês. Eu estava desse jeito que eu acabei de falar para vocês. E eu não tinha muita clareza do que eu estava fazendo naquele lugar, mas naquele dia eu entendi que essa dificuldade em me sentir amado é porque de fato o meu coração estava nojento. O meu coração estava sujo, o meu coração estava cheio de ódio, estava cheio de raiva, eu guardava um rancor absurdo, eu era extremamente amargo. Era assim que eu estava. E toda essa sujeira, toda essa imundície, toda essa nojeira, essa podridão que estava dentro de mim, era isso que me impedia de me sentir amado pelos meus filhos. Se vocês puderem depois passar lá no meu Instagram, vocês vão ver como a minha família é linda, como a minha família é maravilhosa e eu não conseguia entender, perceber e me sentir amado pela minha família, que certamente é o que existe mais precioso nessa terra. E eu precisei ir naquela imersão para aprender, para entender que o que estava, de fato, travando a minha vida era a falta de perdão. Eu tive que ouvir que a falta de perdão estava me impedindo de eu me sentir amado, que a minha prosperidade, a minha vida abundante, a minha vida extraordinária, ela estava presa na falta de perdão. Eu tive que entender que a falta de perdão é a mesma coisa que você tomar um veneno, você toma o veneno e espera que o outro morra, mas é você que está tomando o veneno. Eu tive que ouvir coisas óbvias do tipo, não tem como mudar o passado. Não tem como mudar o passado, mas por algum motivo a gente fica querendo que o passado mude. Eu falei para vocês que eu, adolescente, tudo que eu queria era acordar daquele pesadelo, mas eu nunca acordei. Eu sabia e você sabe que não tem como mudar o passado, mas por algum motivo você
você não aceita o seu passado, né? Viver no passado, além de prejudicar o seu presente, vai acabar com o seu futuro. Toda vez que você fica acessando essa memória dessa experiência ruim, eu não sei o que aconteceu com você, mas eu tenho certeza que aconteceu alguma coisa que você ainda não conseguiu resolver. A falta de perdão, ela aumenta o estresse, ela intensifica aquela sensação de medo que eu vivia constantemente. Eu era extremamente frio, os meus relacionamentos nunca foram intensos, nunca foram bons, porque eu evitava, né? Eu falei para vocês que eu evitava me emocionar. Eu era extremamente frio. Toda vez que você acessa essas memórias, ela vai desencadear as mesmas sensações daquele dia, daquele momento. Você fica inundado de sensações ruins. Isso aí é um ambiente perfeito para câncer, para depressão. Você fica ali num estado permanente de tristeza. Isso te impede de você ser feliz. Isso te impede de viver a sua melhor versão. Isso te impede de viver tudo de bom que existe nesse mundo. E eu já nem acreditava mais nisso. Eu já acreditava que o mundo era um lugar ruim mesmo, de sofrimento, de coisa ruim. Eu já nem conseguia mais acreditar de tantos anos que eu passei cultivando aquela raiva, aquele ódio, e eu entendi que a falta de perdão, ela de fato é um exterminador do futuro. E eu tive que ir lá nessa imersão para aprender tudo isso, porque ninguém nunca tinha me ensinado e eu, apesar de ser bastante estudioso, nunca tinha lido isso em lugar nenhum. Eu fui lá para entender que eu precisava perdoar minha mãe. A gente precisa perdoar os nossos pais, por incrível que pareça, é o melhor que eles podiam fazer. Seja lá o que foi. No meu caso, foi essa história. O melhor que a minha mãe podia fazer foi isso. E eu tive que ser muito corajoso nesse dia para tomar a decisão de fato, liberar esse perdão, fazer esse desbloqueio, para destravar isso da minha vida, para tirar, para resolver esse assunto de uma vez por todas. E eu estava ali sacrificando o meu final de ano, era no dia 30 e 31 de dezembro, eu já estava lá, um investimento alto. E eu falei, já estou aqui, eu não estou aqui por acaso, eu não vou viver mais nenhum dia com esse negócio. E de fato, me permiti, liberei esse perdão, tomei essa decisão de perdoar minha mãe e eu lembro que era como se eu tivesse tirado vários prédios de cima de mim. Eu senti um alívio que eu acho que eu nunca tinha sentido antes. Eu me senti de fato muito aliviado, muito mais leve. Essa noite eu tive uma noite de sono que foi curta, mas que foi muito restauradora. Eu tinha alguns sintomas, né, por exemplo, gastrite, coisas assim que estão, eu não acreditava, né, que eram emocionais, mas esse dia de fato também foi um divisor de águas, porque eu comecei a me sentir muito melhor. Eu entendi que o perdão é ressignificar. Você precisa trocar aquela experiência. Você precisa trocar aquela experiência. Eu entendi que a pessoa, você deve estar pensando isso aí, eu não sei quem foi que te machucou e a forma que foi quem te magoou, que essa pessoa não merece ser perdoada. E eu afirmo que não merece mesmo. Não merece. Quem merece é você. É você que merece tirar esse peso das suas costas. O perdão, ele de fato é um ato de amor próprio, mas amor era uma palavra inexistente no meu vocabulário. Já contei a história para vocês. Então você precisa dar um novo significado para isso que aconteceu, para que você não possa mais pensar nisso. Você precisa se perdoar também. Eu precisei me perdoar porque é uma estupidez o que eu estava fazendo comigo mesmo, carregando isso por tantos anos. E você precisa aceitar e se perdoar para que você possa avançar e seguir com a sua vida e de fato prosperar, prosperar em todas as áreas, em todos os sentidos. Essa emoção mal resolvida, ela precisa ser tratada com uma outra emoção, uma emoção bem resolvida. E sabe que talvez você possa estar pensando também, puxa, mas a pessoa que me machucou tanto, ela já se foi.
ela já faleceu. Mas eu insisto, o perdão é um ato de amor próprio. Você tem que perdoar a pessoa na sua cabeça. Essa pessoa tá literalmente morando aí na sua cabeça sem pagar aluguel nenhum. Todas as vezes que você acessa essa memória, ela te faz muito mal. A forma para saber se de fato você perdoou é se você acessar essa memória, ela não pode desencadear sentimentos ruins. E numa viagem que eu fiz para Goiânia, nós estávamos voltando, estava eu, minha esposa, meus dois filhos no carro, e minha esposa veio contar uma história que ela tinha, uma conversa que ela tinha tido com a tia minha lá de Goiânia. Ela falou o seguinte, ela falou, tem uma história que você nunca me contou. Aí eu falei, qual? Sua tia estava dizendo que logo após a morte do seu pai, um juiz determinou que vocês fossem encontrar sua mãe. Eu lembrei da história quando ela falou isso. Falei, o que mais que ela te disse? Ela falou, ela disse que no dia desse encontro, o seu irmão, por exemplo, ficou tão abalado emocionalmente que ele teve febre de 40 graus e não pôde ir. E você acabou indo sozinho. E eu lembrava já exatamente de tudo que tinha acontecido. Eu falei, o que mais que ela te disse? Ela falou que você entrou numa sala e sua mãe estava nessa sala e você não tinha coragem de olhar para ela, e você ficou desesperado, começou a gritar e xingar tudo quanto é nome. Era um prédio, você foi para a janela e gritava e gritava e gritava, e as pessoas de fora ficaram apavoradas e ninguém fazia nada. E aí meu tio foi lá e praticamente arrombou a porta, e quando ele olhou, eu estava pendurado já pela janela, eu estava literalmente quase pulando da janela, porque eu preferia morrer naquele momento do que encarar a minha mãe, encarar aquela situação. E isso foram dias após o acontecido. Agora você imagina como que eu estava anos após, nutrindo aquela raiva, aquele ódio todos os dias no meu coração. Então talvez você esteja igual eu estava naquele dia, preferindo morrer do que a enfrentar, do que a tocar nessa ferida aí que você precisa tocar, que você precisa resolver. Eu não sei o que que aconteceu, eu não sei com quem que é a sua treta aí, se foi com seu pai, se foi com a sua mãe, com o tio, mas eu só sei que depois dessa conversa aqui, eu tenho certeza que tá mais fácil de resolver. Porque se eu conseguir resolver a minha, você também consegue resolver a sua. Se eu conseguir perdoar a minha mãe por algo que você talvez eu acreditava que isso era imperdoável, mas eu entendi que não existe nada que não possa ser perdoado, por pior que seja. E mais uma vez, eu nessa jornada minha de desenvolvimento, eu estava em mais uma imersão, eu estava em mais uma imersão, e Deus falou comigo, de novo, né? Acho que Deus quer que realmente que eu me dedique a essas imersões e participe, porque Ele sempre fala comigo quando eu estou em algum evento desse tipo. E Ele queimou no meu coração, Ele disse, você precisa encontrar sua mãe. Porque aquele dia daquela conversa no carro, eu realmente fiquei chateado. Eu acessei aquela memória e aquela memória ela me fez mal. E eu descobri que o perdão tem camadas, que o perdão tem camadas. Inclusive, na Bíblia tem uma passagem que um discípulo lá pergunta para Jesus quantas vezes você tem que perdoar. E ele diz que você tem que perdoar 70 vezes 7. E o número 7 ele é um número relacionado à perfeição. Quando Jesus disse 70 vezes 7, ele meio que respondeu que você vai ter que perdoar infinitamente, que você vai ter que perdoar sempre e para sempre. Então eu descobri que, de fato, eu havia avançado, eu tinha liberado algumas camadas de perdão, mas aquela conversa, ela me incomodou, e ela disse isso para mim. A minha esposa olhou para mim e falou: "Você ainda não perdoou sua mãe." E eu ali, do alto da minha arrogância, olhei para ela e disse: "Quem é você para falar isso para mim?" Mas na hora eu percebi que de fato tinha coisa ainda que eu precisava resolver que não estava 100% resolvido. E naquela imersão Deus falou para mim que eu precisava encontrá-la. Era num domingo à noite,
Coincidentemente, ela mora em Brasília, eu tinha uma passagem, um compromisso de trabalho em Brasília, eu estava com a passagem comprada para 5:30 da manhã. Eu cheguei em casa, fiquei imaginando como que eu ia fazer para encontrá-la. Eu lembrei que há alguns anos ela tinha me enviado um e-mail desaforado, que eu fiquei morrendo de raiva. Eu procurei aquele e-mail, respondi aquele e-mail dizendo que eu queria um encontro. Na assinatura do e-mail tinha o telefone dela, eu mandei uma mensagem. E quando eu cheguei em Brasília, que eu liguei meu celular ali às 7 e pouquinho da manhã, tinha várias respostas. Ela estava disposta a encontrar, marcamos um encontro e eu fui porque eu tinha tomado a decisão de resolver esse assunto. Eu tinha cansado de ser um covarde. Eu tinha, de fato, ativado a minha versão corajosa, a minha versão que não ia negar fogo, que não ia arregar para nada. E mais do que isso, eu tinha entendido que eu precisava ser obediente, que eu precisava obedecer e eu estava fazendo aquilo porque Deus havia ordenado que eu fosse encontrá-la. E eu, no fundo, também queria botar à prova aquele perdão. Eu precisava ficar frente a frente com ela e ver como que eu ia reagir, que tipo de sensação que eu ia ter quando eu a encontrasse. Eu precisava confirmar que de fato eu tinha ressignificado tudo aquilo. Eu precisava testar as minhas emoções. E o encontro foi tranquilo. Realmente eu não tive emoções ruins. Eu reagi muito bem. Para falar a verdade, eu não senti nada. Eu não senti nada. Pelo contrário, eu senti muita empatia pela situação dela, pela vida dela. Ela me contou coisas que eu lembrava muito por alto e coisas que eu nem sabia, do tipo, ela tinha dois irmãos e meses antes dessa tragédia, o irmão dela mais novo tinha suicidado. Aí ela matou meu pai. Depois, acho que alguns anos depois, o pai dela matou o irmão mais velho, matou o próprio filho. Depois teve câncer e morreu. A mãe dela também teve câncer e faleceu. Então ela era sozinha no mundo. Ela acabou se casando com uma outra pessoa, mas de fato ela foi privada da convivência dos filhos, né? Eu perdi o pai e a mãe naquele dia e ela acabou perdendo os filhos. Então realmente a vida dela não é uma vida legal. Ela deve carregar isso aí para sempre. Certamente ela tem um acerto de contas muito pesado para fazer ainda. E eu percebi que se minha vida não era boa, a dela com certeza também não era. E no dia seguinte desse encontro, quando eu acordei, tinha uma mensagem no meu celular, uma mensagem dela que eu quero ler para vocês aqui. Estava escrito assim: Ainda estou processando muita coisa e grata por tudo que você me proporcionou. Foi muito além do que eu já imaginei. Obrigada mais uma vez. Só quero saber o que fez você querer estar comigo, me encontrar tendo tão poucas memórias do tempo que vivemos juntos, que são as únicas que eu tenho. Perdi momentos marcantes da sua vida e falhei em muitos aspectos. Isso sempre me deixou arrasada. Ontem agradeci muito a Deus e a todas as pessoas que cuidaram de você e do seu irmão, mesmo que talvez não fossem a prioridade dessas pessoas. Foram cuidados. Vocês se tornaram homens de bem, bem-sucedidos, apesar da minha ausência. A privação de vocês foi o pior castigo que já sofri, e este vazio nunca foi preenchido. Obrigada pelo seu tempo e atenção. Parece que foi um sonho. Ainda não acredito que pude abraçá-lo. Agora posso morrer feliz. Eu, eu li essa mensagem e aí eu entendi por que que Deus tinha pedido que eu fosse encontrá-la.
de fato, eu tinha resolvido o meu lance, mas ela precisava desse encontro. Deus precisava que eu me curasse, que eu me resolvesse para que eu pudesse lá enfrentar essa situação e trazer algo de bom para a vida dela. Eu percebi que eu tinha sido usado para fazer a vontade de Deus, literalmente. Mas eu precisei de ter coragem, eu precisei de encarar os meus medos, eu precisei de resolver um monte de coisa que precisava ter sido resolvida. E eu fiquei pensando, né, por que que eu demorei tantos anos para fazer isso? E eu nem me culpo por isso. A verdade é que eu não tive a oportunidade de aprender tudo isso que eu estou compartilhando com vocês aqui. Por isso que eu digo que você não acordou cedo hoje por acaso, você não está aqui por acaso. Se você nunca tinha ouvido nada parecido com isso, você ouviu. E eu tenho certeza que essa decisão que você está adiando, você está pronto para avançar. Se eu conseguir, se eu conseguir, você também consegue. Eu não sei quem foi que te machucou. Depois disso, muita coisa aconteceu na minha vida. Eu tenho palestrado, né? Eu contei essa história minha, eu tenho a minha imersão também. Então, eu descobri como as pessoas estão machucadas, como as pessoas foram rejeitadas, tanta gente que foi abandonado pelo pai, abandonado pela mãe, tanta gente que foi traída, tanta gente que foi abusada. Nossa, é chocante. E eu não sei o que que aconteceu com você, mas eu sei que você precisa ressignificar isso. Você precisa perdoar essas pessoas. Infelizmente, essas pessoas, o que elas fizeram com você é o melhor que elas podiam. Não faz sentido você ficar carregando essa pessoa até hoje. Hoje você vai tomar essa decisão de deixar isso para trás, de ressignificar. E vocês lembram que uma frase mudou a minha vida? Eu tenho certeza que alguma frase que eu trouxe aqui para vocês, que alguma palavra vai te ajudar. Essa frase foi tão forte na minha vida, Você Não Se Sente Amado, que vai ser o título do meu livro. E olha o nível que eu estava. Você não se sente amado. E agora eu estudando, né, sobre isso, e eu falei para vocês que antes de entrar aqui eu estava lendo a Bíblia. Jesus veio e resumiu os 10 mandamentos em dois. Os 10 mandamentos, eles podem ser resumidos em dois. Você pode pegar a Bíblia aqui e resumir em 2 mandamentos, que são amar a Deus acima de tudo e amar ao próximo como a si mesmo. Agora, como que uma pessoa que não se sente amada vai amar alguém? Cada vez que eu vou trabalhando e falando desse assunto, mais eu vou tendo consciência do nível que eu estava de estar todo errado, de todo quebrado, todo destruído por dentro, né? E curiosamente o cara me chamou de brasileiro perfeito. E tem mais, tá, gente? E tem mais. Cada vez que eu falo desse assunto, eu vou me curando, eu vou curando outras pessoas, eu vou tratando, eu vou seguindo. E sabe o que que eu descobri? Sabe o que que eu descobri? Aqui na Bíblia, eu vou ler direto da fonte. Isso me deixou chocado, você sabe por quê? Porque todos nós somos pecadores. Todos nós temos os nossos problemas. Talvez você tenha que se perdoar, né? Talvez foi você que fez alguma coisa que não devia aí e está se culpando. E você também precisa ressignificar isso, reconhecer e, e seguir em frente. Aqui na Bíblia, em João, ela diz o seguinte, que no amor não existe receio. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Vocês lembram que eu falava para vocês que eu sentia muito medo? Que eu sentia muita insegurança? Pois então,
Eu entendi o que que é de fato esse verdadeiro amor que lança fora todo medo. Esse verdadeiro amor é Jesus. Esse verdadeiro amor é o amor de Deus, que eu não conseguia me sentir amado nem por Deus, nem por ninguém. Uma vez que você encontrar e conseguir se sentir verdadeiramente amado, todo medo vai ser lançado fora. Ora, o medo pressupõe punição, e aquele que teme não está aperfeiçoado no amor. Você sabe por que que você tem medo? Porque você tem medo do dia que você vai estar frente a frente com Jesus e ele vai te cobrar literalmente pela vida que ele te deu e o que que você fez com ela. Por isso que você sente medo. E é por isso que você precisa ter coragem agora e começar a resolver as coisas que precisam ser resolvidas. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Olha isso, gente. Se alguém declarar eu amo a Deus, se alguém declarar eu amo a Deus, porém odiar a seu irmão, é mentiroso. Porquanto quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não enxerga. Se você está falando que ama a Deus, mas ainda está com ódio de alguém, mas ainda está com raiva de alguém, é pesado, mas eu vim aqui para te falar isso. Você é mentiroso. Você é mentirosa. Não é possível você amar a Deus e odiar alguém aqui na terra. O primeiro mandamento é amar a Deus, o segundo é amar ao próximo como a ti mesmo. Você não vai conseguir amar ninguém nem se sentir amado enquanto você não tirar toda essa sujeirada de dentro de você. E tem mais, tá? Ora, ele nos entregou este mandamento: quem ama a Deus, ame de igual forma a seu irmão. E piora, tá, gente? Eu não quero deixar vocês desesperados, não, mas você precisa entender isso aqui. E piora, tá? Ou melhor, né? Melhora, melhora, porque deixa eu só pegar a página aqui, porque eu gosto de falar direto à fonte, porque senão a pessoa pode achar que eu tô. Se você lembrar, Mateus, deixa eu ver que página que é aqui. Se você lembrar, ó, então Pedro chegou perto de Jesus e lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu tenha de perdoá-lo? Até 7 vezes? E Jesus lhe respondeu: Não te direi até 7 vezes, mas sim até 70 vezes 7. Aqui ele está dizendo que as pessoas vão continuar pecando, vão continuar errando, e você vai ter que continuar perdoando. E mais para frente aqui, tem a parábola do servo que não perdoou. E lá no finalzinho dela ele fala o seguinte: o cara teve uma dívida perdoada e depois não perdoou outra pessoa. E aí Jesus encerra dizendo o seguinte: assim também o meu Pai Celestial vos fará a cada um, se de todo o coração não perdoardes cada um a seu irmão. O amor de Deus é incondicional, mas o perdão não é. O perdão de Deus tem uma condição. Você só será perdoado por Deus se você também perdoar o próximo. Tanto é que está no Pai Nosso. Tanto é que está no Pai Nosso. Eu descobri que para você ser perdoado, e eu sei que você quer ser perdoado por Deus, você vai precisar perdoar o próximo. Você vai precisar perdoar o próximo. Enquanto você não perdoar o próximo, você não vai conseguir se sentir amado. O perdão é um ato de amor próprio. O perdão é um ato de amor próprio. Lá em Marcos, também traz o seguinte: mas quando estiverdes orando, se tiverdes algum ressentimento contra alguma pessoa, perdoai-a, para que igualmente vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Quem diria, hein? Quem não acreditava em Deus, está aqui agora falando da Bíblia. Quem diria? Quem diria? E eu não consegui ler a Bíblia inteira ainda. Eu leio todo dia um pouco. Toda vez que eu leio, eu tenho um entendimento novo, mas eu consigo resumir a Bíblia para vocês, porque Jesus já veio aqui e já resumiu em 2 mandamentos: amar a Deus e amar ao próximo. Agora você não vai conseguir amar ao próximo enquanto você estiver carregando ódio, enquanto você estiver carregando raiva. Você pode ter certeza, um dia que você tomar essa decisão,
E ela é uma decisão que precisa ser tomada todos os dias. É 70 vezes 7. É todos os dias você vai ter que ressignificar e perdoar tudo que as pessoas vão fazer ainda com você. Você ainda vai ser perseguido, você ainda vai ser maltratado, você ainda vai ser injustiçado. E é por isso que a nossa inteligência emocional, o nosso governo da nossa própria vida, ele começa nessa espiritualidade. As nossas principais crenças, elas estão amarradas na nossa espiritualidade. Uma vez que você entender isso e vier resolvendo isso, você vai ajustar suas emoções e sua vida vai transformar, porque a partir da mudança da sua mentalidade, a partir da limpeza do seu coração, você vai de fato instalar novos hábitos, vai assumir novos comportamentos e vai ter novos resultados em todas as áreas da sua vida, em todas as áreas da sua vida. Hoje a minha vida se transformou completamente. Hoje eu me sinto outra pessoa, até porque eu sou outra pessoa. Eu sou uma pessoa agora que eu sou obediente. Eu entendi, eu entendi que o entendimento, o entendimento ele pode esperar, mas a obediência não. Talvez você não esteja entendendo ainda, mas eu te digo que você deve ser obediente. Se queimar no seu coração, faça. Um dia você vai entender. Eu demorei muitos anos para entender algumas coisas, mas hoje eu tomei uma decisão que eu não vou ser desobediente. Seja qual for a vontade, eu oro todos os dias para que seja feita a vontade de Deus, para que seja feita a vontade de Deus na minha vida. Inclusive, essa é uma das orações também. Eu quero encerrar, se o Oliver permitir aqui, para eu devolver para ele, mas eu quero fazer uma oração por vocês. Eu queria orar pela vida de cada um que está aqui. Primeiramente, eu quero agradecer mais uma vez pela oportunidade aí que o Oliver me deu de vir aqui contar a minha história, de vir aqui falar com vocês. Eu peço que você solte a caneta, o computador aí, quero que você encha seu peito de ar, que você oxigene a sua mente, oxigene seu coração. Quero pedir, Senhor, feche seus olhos. Senhor, obrigado por mais um dia. Obrigado pela vida de cada um que está aqui. Obrigado por me permitir acordar cedo para fazer algo da sua vontade, Senhor. Quero orar aqui, quero pedir pela vida de cada um. Quero que o Senhor toque no coração deles, igual o Senhor tocou no meu. Eu quero que o Senhor entregue para eles a resposta da pergunta que eles ainda nem sabem fazer, mas o Senhor sabe de tudo. Eu quero que o Senhor coloque no coração deles uma mensagem que dê para eles uma palavra, uma frase, para que eles possam de fato reconhecer tudo que está preparado para eles, que eles possam não esperar o entendimento, mas sim tomar a decisão de obedecer, que eles sejam corajosos, que eles possam se sentir amados, que eles possam avançar, que eles possam perdoar, Senhor, que a minha história sirva de motivação, de incentivo, que o sábado deles vai ser o melhor sábado da vida deles, que hoje de fato seja o melhor dia, que hoje eles possam fazer aquilo que o Senhor quer, que o Senhor cubra a vida dessas pessoas de bênçãos, que eles possam cada vez mais viver debaixo da tua graça, que o Senhor possa nos perdoar. Obrigado pelo seu amor, obrigado pela sua misericórdia, obrigado pelo seu perdão, Senhor. Que o Senhor possa nos perdoar. E mais uma vez, que seja feita a sua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Oliver, muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado mais uma vez. Sempre que você me chamar, eu estou pronto para o que for preciso. Vou até para carregar a mesa e cadeira, você me chama que eu estou pronto. Ô, Igor, bom dia, tudo Bom bem? dia. Tenho só 32 perguntas aqui. Pode fazer? Pode, manda bala. Vamos lá, eu vou fazer uma primeira e aí depois você vai respondendo, eu vou fazendo mais. Por exemplo, quando você falou que foi nesse evento, você falou que não estava mais conectado com o Criador, você não sentia essa conexão, você não se sentia amado. Quando que você se conectou com o Criador novamente? Tipo assim, onde foi que você ativou sua fé novamente?
Cara, quando eu entendi que aquela experiência que eu tive foi uma experiência com Deus. Cara, eu não acreditava na existência de Deus porque eu não tinha tido uma experiência com Ele. Eu tô ouvindo aqui, eu só vou desligar a câmera rapidinho. Já. Tá, fique em paz. Eu, eu acreditei porque eu tive uma experiência. Eu percebo que as pessoas não têm um relacionamento, não têm uma experiência. E é por isso que é tão forte. Eu não sei se eu consegui passar a mensagem para vocês, mas está escrito aqui na Bíblia que se você não consegue amar a Deus, né, que se você não consegue amar o próximo, que é uma pessoa que você vê, como é que você vai amar a Deus quem você não pode ver? E você não pode ver. São pouquíssimas as pessoas aí na história que tiveram a oportunidade de ver Deus, mas é uma experiência que você precisa sentir. Enquanto você não tiver essa experiência com Deus, dificilmente você vai acreditar. É por isso que a fé, a fé precisa ser praticada. A fé é basicamente acreditar, né, se mover em direção a algo que você não pode ver. E tem vários exemplos também de pessoas que tiveram uma experiência com Deus e depois Deus se retirou e aquela pessoa passa ali, às vezes, anos sem ter uma nova experiência e fica na dúvida. É por isso que precisa ter fé. E você viu como que as coisas vão se conectando? Ele disse, né, que se você não pode amar o próximo a quem você vê, você também não pode amar a Deus. E se você tem ódio pelo próximo, você também não ama a Deus. Ele fala lá que você é um mentiroso. Se você diz que ama a Deus, mas odeia o próximo, quem é o próximo? O próximo são todas as pessoas. E sabe o que que eu entendi? Olha, isso arrebentou com a minha cabeça, gente. Eu fui ensinado, né, na área das exatas. Eu sou muito bom em matemática, em física, eu sou muito bom no ramo da engenharia. Então, eu fico sempre tentando explicar o mundo pela lógica, pela razão. Só que não tem como você explicar Deus com a razão. É outro jogo, é outro lance. E isso buga a minha mente todos os dias. Isso buga a minha mente todos os dias. Então eu precisei ter essa experiência. E você percebe o tanto que foi forte? Ele falou: você não se sente amado. Você não se sente amado. E aí eu fiquei entendendo: puxa, como que assim eu não me sinto amado? Aí eu chego em casa, minha mulher manda essas duas perguntas no meu peito, dois tapas na cara, assim, daqueles de mão aberta, né? Eu falei: puxa, realmente eu preciso fazer alguma coisa com a minha vida, não faz sentido nenhum isso aqui. Agora, por que que ela estava acordada uma hora daquela me esperando, né? Ela sabia, então, você que é marido, você que é esposa também, né? Permita aí que Deus te use na vida do seu marido, seu namorado, da sua esposa, né? Ela foi muito usada e ainda é todos os dias, né? Eu percebi que Deus está presente na nossa vida através das pessoas, né? Eu tenho certeza, eu falo, todos os dias eu acordo, Senhor, que seja feita a sua vontade. E a vontade dele é que eu viesse aqui falar para vocês tudo isso que eu estou falando. Tem coisa aqui que eu nem sei que eu estou falando, é só ele que está me dando as palavras aqui, eu vou soltando. E aí a segunda pergunta é justamente relacionada a isso. Quando a sua esposa compra para você praticamente ali para você ir para o evento, né? Pra você participar, ela comprou a ideia e vendeu isso para você. Quais que tinham, qual tipo assim, quais que eram os sintomas lá na sua casa por você não ter essa conexão com o Criador, você não se sentir amado? Qual que era o impacto isso na sua vida? Até então, você tem filhos? Eu não lembro de ter ouvido. Tem dois filhos lindos e maravilhosos. Qual que era o impacto disso aí, de você não se sentir amado na sua família? Tinha sintomas que você consegue falar e depois isso mostrou de forma diferente? Cara, assim, como eu sempre fui muito racional e sempre estudei muito, eu tinha tudo para ter dado errado, né? Dado errado no sentido de envolver com drogas, envolver com coisas do tipo. É por isso que eu falo, né? Eu reconheço que eu tenho alguma inteligência mesmo, que como eu percebia isso na vida de outras pessoas, então eu ia eu ia evitando. Então, mas você percebe que eu estava muito aquém do meu potencial? É o que eu digo às vezes para as pessoas, elas não entendem, né? Às vezes a pessoa fala assim: não, mas eu tô a 300 por hora. Eu falo: meu amigo, 300 por hora para um carro é muito rápido,
Mas para um avião é nada. Você sabe por quê? Porque você está 300 por hora na pista. Você foi feito para voar alto, você está na pista, você está no chão. Ah, mas eu estou a 300 por hora. É porque você está comparando com as pessoas. Você tem que comparar com você mesmo. É por isso que eu digo, tem um dia que você vai ter um encontro com Jesus e ele vai te perguntar, né? E ele vai te mostrar, olha só, o plano para você era isso aqui, ó, era ser um foguete que vai até a Lua. Você não saiu do chão. Você não saiu do chão. É por isso que eu fiquei fascinado com esse negócio de aprender, de melhorar, de crescer, de desenvolver. Então, não era ruim a minha vida, não era um relacionamento assim ruim, mas é muito longe do que poderia ser e do que já é hoje, você entende? É muito Sim, longe, é muito longe. Eu sinto que Deus cuidou de mim mesmo, que eu tinha todos os requisitos para ter feito muita besteira na vida aí, para ter, enfim. Por isso que eu falei, de fora parecia tudo muito bom, né? Não, o cara estudou, o cara fez, o cara casou, o cara tem, né? De fora parecia perfeito, mas por dentro, aí eu fico imaginando, e aí eu peço que vocês façam essa reflexão, né? Será que vocês também não estão muito longe da sua melhor versão? O que está te impedindo, né? Eu tenho certeza que se você está carregando aí raiva dentro do seu coração, você pode ter certeza que isso está te travando. entendi. Sobre seu pai, você falou que sentia um pouquinho de raiva dele até, inclusive, né? Como que você resolveu isso, essa situação? Cara, eu resolvi é aquela frase, né? É por isso que eu digo, uma frase muda a sua A vida. frase mudou tudo. A frase é que ele fez o melhor que ele podia, cara. Uhum. A frase é que ele fez o melhor que ele podia. Eu vejo muita gente que tem muita mágoa do pai. Esses dias eu estava conversando com um cara, eu fui fazer umas fotos, e aí o fotógrafo começou a falar da história dele lá, e eu dei umas pinceladas lá também. Ele ficou meio assustado. Ele falou: Cara, meu pai abandonou a gente, meu pai fez isso, meu pai fez aquilo. Eu falei: Cara, provavelmente ele está só repetindo o comportamento do que foi feito com ele. Você não sabe se o seu pai também não passou por isso? Ele falou, passou. Eu falei, então, ninguém ensinou isso para ele. Ele só está repetindo um comportamento que foi a experiência que ele teve. Então, você culpar a pessoa por isso não resolve, tá? Esse é que é o grande ponto. Você culpar o seu pai, sua mãe, vai te dar uma falsa sensação de alívio, porque não vai resolver. O que resolve, de fato, o que vai te dar o verdadeiro alívio é liberar o perdão. É liberar o perdão. Por isso que eu falei, a pessoa não merece. A pessoa não merece. Quem merece é você. Você que merece prosperar. Você que merece sentir esse alívio. Você que merece decolar, né? E você não vai decolar enquanto você estiver carregando esse peso. A culpa é por isso que você precisa entender. O Oliver deve ter falado isso para vocês. Essa cadeira de vítima, ela dá um falso conforto. Ah, a culpa é de alguém, a culpa é do meu pai, da minha mãe, do vizinho, do governo. Ah, você pode botar a culpa em quem você quiser, mas isso não te faz avançar. Você só vai avançar quando você assumir a responsabilidade pela sua vida. Show, obrigado aí. Realmente, sua história é poderosa, né? Muito obrigado por compartilhar. Aprendemos muito hoje, irmão. É isso. Fico feliz em trazer alguma coisa que faça sentido para vocês. Tem mais pergunta aí, gente? Se não tem, Oliver, tô só contar comigo, cara. Se precisar, é só ligar, literalmente. Vocês estão me ouvindo aí? Matou como? Oi, Igor. Oi, quem tá falando? É a Ludmilla. Oi, Ludmila. Tudo, Diga. tudo bem? A hora que você falou aí da região que você estava lá, né? Tupaciguara, né? Sim, Que você... E aí me fez lembrar da onde eu também sou, né? Hoje eu estou no Mato Grosso, mas sou de Uberlândia. Uberlândia. De Uberlândia, tenho um filho que mora lá e assim, e a gente vive tantas coisas, né? Na nossa infância, na nossa adolescência, saí de Uberlândia, eu já estava adulta, casada e tudo. E aí eu vejo assim que, da mesma forma que aconteceu essa situação trágica, né, na sua vida, Uhum.
na minha também aconteceu, como acho que todos acontecem, né? E aí, hoje eu tenho um entendimento que o que aconteceu naquele momento foi doloroso, foi sofrido, mas se não fosse assim, eu não estaria onde eu estou hoje. Tinha que ser desse jeito, porque se fosse eu partir essa ruptura, acontecer essa ruptura, não teria acontecido, né? Então eu falo que os planos de Deus são perfeitos, são maravilhosos. E a Com gente só certeza. compreende lá na frente. Eu tenho uma frase que eu carrego comigo, que ela é muito, para mim, é muito significativa, que é que o futuro sempre explica o que no passado fez. Então Tu ele, explica o que no passado fez. Faz sentido. é, então Faz assim, sentido. tudo é preparação, é Tudo, Deus nos tudo é preparando preparação. Eu gosto muito dessa para forma aquilo de que nós vamos pensar. viver. Se você entende que tudo é preparação, que tudo que aconteceu tem um propósito que é para te deixar mais forte, mais preparado, você vai tirar uma lição de tudo isso. Então eu aprendi isso também, que a gente nunca perde, né? Você está sempre aprendendo. Todo dia é dia de aprender. Eu falei o discurso. Eu tenho, consigo justificar cada palavra que eu digo. Você acordou aqui aprendendo hoje. Você acordou aprendendo. Eu tenho Uhum. certeza que você aprendeu alguma coisa aqui já logo cedo, né? Que quisera quantas pessoas que já tiveram um aprendizado hoje, né? Nesse tão cedo. E Para se mim, Deus, a se melhor Deus, frase sua foi: o perdão é um ato de amor próprio. sim. Essa daí para mim Por isso que eu valeu falo. todo o esforço. Que bom. Se Deus permitiu que você passe por essa tribulação, por esse desafio, sei lá o que que aconteceu, é porque você aguenta. É porque você aguenta. Ele não vai te dar um fardo mais pesado do que você possa carregar. Agora, é por isso que eu estou falando, quisera eu ter tido acesso a tudo isso que eu tive, que me permitiu tomar essa decisão de liberar esse perdão e deixar tudo isso para trás. Eu ia viver mais 10, 50 anos carregando isso, não tem sentido, não tem lógica, né? Aí eu volto para a minha versão razão, né? Para a minha versão de engenheiro. Não tem lógica, não tem lógica, não tem benefício nenhum. É, aquela outra frase, eu acho que ela é do Shakespeare. A falta de perdão é um veneno que você toma esperando que o outro morra. Aí você fala, eu não vou perdoar porque a pessoa não merece, não sei o quê. É como se você quisesse que a pessoa morresse, né? Mas quem está tomando o veneno é você. Quem está tomando o veneno é você. Essa frase também é muito forte. Ela abriu minha mente com relação a isso. Deixa eu te perguntar uma coisa, que é algo que tem queimado na minha cabeça aqui, no meu coração, é assim. Por que que a gente demora tanto para ter esse despertar? Ou você acha que a gente desperta na hora que a gente realmente precisa, que tem o seu momento? Que você precisava viver tudo aquilo para ter esse despertar, essa consciência do que está acontecendo e dessa busca? É uma boa pergunta. É uma boa pergunta. No meu caso, eu acho que eu demorei demais. Eu acho que eu demorei demais. Mas, mais uma vez, né? Não adianta eu querer me culpar por ter demorado tanto, porque eu não vou poder mudar isso. O que eu posso fazer é olhar para mim agora, olhar para a minha vida e ver o que que eu estou demorando para resolver. O que que eu posso resolver hoje, agora, né? Que eu não vou esperar mais nem um minuto. Se eu ficar olhando para trás e falar, poxa, eu demorei quase 30 anos para resolver esse negócio e ficar vivendo no passado, isso não vai me agregar em nada. Então a gente tem que olhar para frente, né? Olhar o hoje e olhar para frente. O que que eu posso fazer hoje? O que que será que eu estou demorando para resolver, né? Por que que a gente demora tanto? Na minha opinião, porque falta entendimento, falta ajuda, né? Olha só, o tanto que isso destravou minha mente. Deus criou tudo, né? Criou a terra, o céu, as águas, os animais, mas a obra-prima de fato são as pessoas. A obra-prima de Deus são as pessoas. É por isso que ele quer que a gente ame uns aos outros. É por isso que ele resumiu os mandamentos, né? Primeira coisa, amar a Deus, e segunda, amar ao próximo. Então, tudo que tem relação com pessoas agrada a Deus.
Tudo que tem. E você vai precisar provavelmente conhecer alguém, igual você me conheceu aqui hoje, para ouvir alguma coisa que você precisava ouvir. Aí você pode estar falando, puxa, mas será que precisava de esperar até hoje para ouvir? Talvez, né? O José Manuel colocou ali no chat ali, ó, dureza do coração. Provavelmente a dureza do coração era o meu caso, né? Te impede de acessar coisas aí o quanto antes. Então eu entendi todos os dias, é por isso que o perdão é 70 vezes 7. Todos os dias você tem que perdoar, todos os dias você tem que ressignificar, todos os dias você tem que literalmente lavar o seu coração. Isso aí eu entendi também, eu acabei não comentando, né? Por que que Deus não falou comigo antes? Porque o canal de comunicação estava bloqueado, bloqueado pela raiva, bloqueado pelo ódio, bloqueado pelo rancor. Então, a partir do momento que você lavar o seu coração, é por isso que você tem que lavar o seu coração todos os dias. O que que é lavar o coração? É tirar todos esses sentimentos ruins, é liberar perdão mesmo, é deixar limpo, deixar o meio de comunicação limpo para Deus conectar e te passar a mensagem. Então, dureza do coração é uma boa, né? Você tem que estar com o coração mole, você tem que estar com o coração Uhum. limpinho, limpinho para poder fluir. Ah, é verdade. Ainda bem que Mais uma minha aqui. nós estamos nesse processo, né, de limpeza. Sim, sim. Não, eu falei a primeira coisa para vocês, parabéns, vocês são corajosos, vocês são privilegiados de estar nessa jornada. Você pode ter certeza que vocês estão no caminho certo. Agora, quanto mais você for obediente, mais rápido vai acontecer. Bom demais. Obrigadão, viu? Obrigado pela sua vida e sua disponibilidade. Vou Eu que aproveitar agradeço. que não é sempre que você está aqui, vamos fazer mais. Vai, mais uma aí que É eu esse. tenho que levar os crianças pro futebol ali. Beleza. O meu vai ser três em uma. Tipo assim, já fala. Na sua trajetória, como que você poderia, o que que poderia falar, tipo assim, como sua maior conquista, seu maior fracasso, e aí hoje qual que seria a sua maior busca? Minha maior busca? Isso. Cara, a minha maior busca hoje é realmente concentrar os meus esforços para fazer a vontade de Deus. Eu não sei se Ele quer que eu venha aqui falar para vocês, se Ele quer que eu escreva um livro, eu estou escrevendo, eu não tenho essa clareza. Eu percebi que é tudo. Falou, ó, você tem que aumentar o seu alcance. Você tem que aumentar o seu alcance. O meu maior fracasso certamente foi talvez passar tanto tempo, né, para resolver esse negócio, foi demorar para entender, foi ficar com esse coração duro. Então, a minha maior vitória, eu digo que certamente foi entender isso e romper. E agora eu tô literalmente testando a forma de aumentar o meu alcance. Então, eu dou palestra, eu faço mentoria, eu estou escrevendo livro. O livro é algo que eu procrastinei. Eu deveria ter colocado mais energia nesse projeto. Só que eu estava caminhando sozinho. Eu precisei conhecer uma pessoa que, que me ajudou, que está me ajudando, e agora o processo tá indo mais rápido. Top. Obrigado. Pessoal, eu vou colocar aqui, ó, me segue lá, ó, arroba Igor de Souza 19. Se vocês quiserem me mandar direct, me manda lá, eu vou responder com o maior prazer. Eu faço live toda quinta-feira, daqui uns dias eu vou lançar o livro, vocês vão acompanhar por lá, então fique à vontade aí para mandar pergunta lá, eu respondo com o maior prazer. Pegando plantão agora, Deus abençoe a todos, Deus abençoe a segunda vez que eu ouço a história realmente impactante. Muito obrigado, viu, gente? Oliver, mais uma vez, um grande abraço aí, meu amigo. Conte comigo sempre. Que Deus abençoe o dia de vocês aí. Valeu, gente!